como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui, grata a Deus pela oportunidade de estar sendo enviada para estar trazendo mais uma porção da sua palavra. Hoje não é diferente, Deus quer falar com bênçãos para serem derramadas sobre a sua vida. Então, portanto, não saia daí, continue ligadinho, porque passaremos esses minutos, olha, ligados no amor dele através da sua palavra. Hoje, o nosso tema, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Enquanto isso, gostaria, como de costume, de agradecer a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando sua vida. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente em nome de Jesus. Você também que tem estado de posse dos vídeos de mensagem que o Senhor tem colocado na boca desta pequena serva, gratidão a ti, gratidão a Deus por sua vida. Alguns já têm estado em contato comigo e já têm me participado, que têm assistido. A minha gratidão ao único que é digno de todo louvor e de toda honra. Prazer imensurável saber que de alguma forma estou servindo de canal de bênção de Deus para a sua vida. Estou única e exclusivamente aqui por isso, porque se eu não servir de canal de Deus para a sua vida, nada vale eu estar aqui agora diante de você. Que você não venha olhar para mim, porque eu não tenho condições, mas sim aquele que me envia, através do seu Espírito Santo, ele me enche da sua sabedoria e ele faz com que da minha boca saia as palavras que são dele e não são minhas. Eu não quero que saia nada da minha boca que não venha da parte de Deus, porque eu quero servir verdadeiramente de canal de edificação para crescimento da sua vida espiritual. Então, portanto, quero agradecer também a você que adentrou pela primeira vez neste canal e se deparou com essa criatura que vos fala. Prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sueli Arcanjo. Este lugar é senão casa de Deus. Fique à vontade porque Deus falará contigo. Quero também aproveitar este momento para pedir que você já esteja curtindo, já se preparando para comentar e também para compartilhar esta mensagem, se assim for edificante para a tua vida. E também dando aquele tempinho para que você esteja, se inscrevendo no canal. Volto já, não saia daí. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 17, versículo 17, que diz assim a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos diante de um texto bíblico que é uma oração a Deus feita pelo nosso grande e eterno Salvador Jesus Cristo, aquele pelo qual veio para cumprir a maior missão que alguém poderia pisar aqui nesta terra com tamanha santidade, executar esta obra magnífica, divina, esta obra que nós não temos palavras para expressarmos a grandiosidade do cumprimento desta palavra na íntegra, através do nosso grande e eterno Jesus Cristo. Portanto,
quando nos deparamos com esta oração, que é a oração das orações, esta oração pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo, que estaria, depois de ter pisado aqui nesta terra, depois de sair de onde estava, junto do Pai, na sua glória, ele se despiu dela para pisar nessa terra contaminada de pecados, para morrendo pelos nossos pecados, assumindo as nossas falhas, os nossos erros, que pudéssemos nos redimir desses pecados, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus aqui, no momento em que ele já está se preparando para estar cumprindo aquilo que o Pai o enviou a fazer, esta grande missão, ele veio através do grande amor do Pai. Jesus Cristo, com tamanho amor, entrega-se a si mesmo, amor a nós, prestes a estar para ser crucificado. Jesus Cristo ora ao Pai, e esta oração, ela é tremenda, onde nela consta a sua preocupação com os discípulos, sua preocupação com aqueles que ele tinha ensinado e falado a respeito do reino do Pai, aquele pelo qual o enviou. E Jesus Cristo, ele ora pelos discípulos, entrega ao Pai tudo aquilo que foi confiado a ele. Quando nós vemos detalhes por detalhes desta hora, ver a preocupação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a preocupação do nosso eterno Jesus por nossas vidas, porque ele veio para nos salvar, para nos resgatar do mal, para que verdadeiramente, no nome dele, nome santo de Jesus Cristo, sermos salvos por ele. E Jesus Cristo aqui, ele se rende ao Pai a favor das nossas vidas, porque essas vidas englobam desde o começo daqueles que vieram, receberam o seu chamado e seguiram após ele. Jesus Cristo entrega ao Pai esse cuidado que ninguém, humanamente falando, aqui na terra teria condição de cuidar tanto assim das vidas que perecem, das vidas perdidas. Mas Jesus, ele, antes que acontecesse com ele tudo tão perverso, tudo tão cruel, Jesus, ele estava disposto, mesmo antes de ir para a cruz, de perdoar. Ele é aquele que tem condição de perdoar os nossos pecados. O poder que há no céu e na terra foi dado pelo próprio Pai a ele, para que este nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos falar de Jesus para o mundo. Nós precisamos sermos aqueles pequenos canais de bênçãos do Senhor para que Jesus Cristo possa ser conhecido. Jesus não precisa, Deus não precisa disso, porque ele é autossuficiente. Nós não somos, mas ele é. Mas ele escolheu a nós para que nós estivéssemos pregando o seu reino, pregando o evangelho da cruz, pregando o evangelho de Cristo. Jesus Cristo, ele começa esta oração ao Pai de uma forma onde, carinhosamente, ele não se preocupa com aquilo que aconteceria, com toda aquela dor que ele sentiria, com toda aquela repulsa por sua vida, através da ingratidão do povo. Mas Jesus Cristo, por amor, Jesus Cristo se rende diante do Senhor para orar por nossas vidas, pelas vidas daqueles que ele já estava entregando ao Pai, porque foi confiado a ele.
muitas das vezes nós não queremos parar para orar e para falar com Deus, mas Jesus Cristo vem para nos ensinar como nos dirigirmos ao Pai em oração. Diz aqui no começo do versículo que Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, disse. Agora imagine a cena ali naquele momento. Jesus direciona os olhos dele para o céu, para falar com Deus. A respeito de quem? Das nossas vidas, das vidas daqueles primeiros discípulos e tantos quantos estariam seguindo após ele. Como está a sua vida? Estás seguindo após Jesus? Ele continua chamando. Amém? E aqui, Jesus Cristo, dessa forma esplendorosa, ele olha e dirige os seus olhos para os céus. E ele fala com o Pai dessa forma divina. Pai, é chegada a hora, porque tudo já estava escrito. Jesus só vem cumprir aquilo que já era cumprimento da palavra de Deus. E homem nenhum teria condições de fazer qualquer coisa para que tudo ali acontecesse, mas já estava nas Escrituras Sagradas que a palavra do Senhor seria cumprida através da morte vicária, da morte sacrificial na cruz do Calvário, pelo nosso grande e eterno Salvador Jesus Cristo. E agora aqui, o nosso grande e eterno Salvador Jesus Cristo se rende ao Pai e ele fala com o Pai. E nesta oração, que é rica em detalhes de palavras sagradas, de palavras que até para nós pronunciarmos é difícil, porque nós não temos condições sequer de estarmos pronunciando, repetindo esta oração que é tão divina, mas pela graça, esta graça imerecida, pelas infinitas misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, ele nos permite falar. Os anjos desejaram fazer o que o Senhor competiu a nós a fazer, que é estar pregando a sua palavra, o seu evangelho. Amém? E aqui Jesus, quando ele estende os seus olhos aos céus, ele fala: Pai, é chegada a hora de sofrer na cruz do Calvário, a hora de ser massacrado, de ser de forma terrível e cruel, ser martirizado, ser maltratado pelos homens que falavam crucifique-o, e todo o povo ali dizia crucifique. Nesse momento, Jesus, ele está dando honra e glórias ao Pai, e ele diz: Pai, é chegada a hora. Jesus ali é como se fosse uma prestação de contas, se possa assim falar, porque é tão divino. E ali ele está expressando de uma forma muito clara a importância, olha, do Filho e do Pai. Ele está nos ensinando como nos portarmos diante de Deus, porque nós estamos seguindo após ele. Então aqui Jesus, dessa forma divina, Jesus no versículo 3, ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, Jesus Cristo, conversando com o Pai, ele mostra para nós que não existe outro Deus. Quando Jesus vem apresentar ao mundo, apresentar as almas perdidas, apresentar o reino de Deus,
ele vem apresentando o único e verdadeiro Deus. Não há outro. Se te apresentaram outro Deus com letra minúscula, faça uma reflexão, busque a palavra de Deus e vejas quem verdadeiramente é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neles contém. Esta palavra viva e eficaz, que não volta vazia, que é mais penetrante como espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão do espírito da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Este é o Deus grande e único, que tem o poder sobre a sua própria palavra. Amém? E aqui, ele diz, o próprio Jesus, e a Jesus Cristo a quem enviaste, porque aqui quem fala é a própria palavra, é o verbo encarnado, é o Logos de Deus, Jesus Cristo. Amém? Aquele pelo qual, aqui no primeiro capítulo de João, desse mesmo Evangelho de Cristo, onde aqui nós vemos que João, ele menciona no primeiro capítulo, e ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, aqui onde se fala da Santíssima Trindade, onde fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e quando nós vamos para Gênesis, no primeiro capítulo, que fala no versículo 1 sobre a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles contém, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das... O livro de Gênesis é o livro da origem, onde tudo começou. É o grande milagre, é o grande acontecimento, onde aconteceu do nada aquilo que o que tinha, na verdade, aquilo que a Bíblia menciona é que existia treva, existia abismo e que a terra ela era sem forma e vazia. Através do nada foi criado todas as coisas. Esta criação de todas, temos o Pai, o Filho e o Espírito que se movia sobre a face das águas, o Espírito Santo. Precisamos darmos crédito à palavra de Deus, porque vemos que de Gênesis a Apocalipse ela se completa. E aqui, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra personificada em Jesus, agora está orando ao Pai, está trazendo revelações dos céus, revelações que precisamos guardar nos nossos corações para não pecarmos contra Deus, como o salmista. Lá no Salmos 119, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque Deus, ele abomina o pecado. O pecado fere a santidade de Deus. Jesus Cristo, aquele pelo qual veio, aqui ele estava como homem, mas ele estava como o Filho de Deus, o nosso eterno Jesus Cristo, que não teve pecado. Portanto, ele é aquele que teve a condição de nos perdoar dos nossos pecados
através dos nossos arrependimentos e de sofrer o maior sacrifício que um homem poderia sofrer aqui nesta terra para nos elevar a Deus em santidade. Aqui nós vemos estas palavras que nós podemos comê-las, que elas saciam a nossa alma, o nosso espírito, porque são profundas. É uma conversa do Pai com o Filho, é uma conversa do grande e eterno Jesus Cristo com Deus, o nosso grande Pai. Só podemos compreender com esta orientação do Espírito Santo. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, nós temos aqui o reino de Deus que desce neste momento. E o que acontece aqui é uma atmosfera espiritual, assim como estava acontecendo ali naquele momento. E nós podemos trazer para os dias de hoje, nos compreender que o amor pelas nossas vidas é tamanha que Jesus não mediu esforços para se sacrificar, ser Ele, que naquela época, no começo, precisariam de ano em ano, uma vez no ano, estar adentrando no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, para estar oferecendo os pecados do povo, mas o sacerdote não estivesse com a sua vida consagrada a Deus, ali mesmo ele morria fulminado, porque ele era um homem com tantos pecados quanto nós, mas haveria, e a Bíblia nos traz essa viva esperança, que nós teríamos o sumo sacerdote, aquele pelo qual ele morreria pelos nossos pecados, derramaria o sangue santo na cruz do Calvário, e com esse derramamento de sangue de um cordeiro, porque antes era oferecido um cordeiro através de animais, mas Jesus Cristo, ele é o cordeiro vivo que desceu dos céus. E Jesus Cristo, no derramamento desse sangue puro e santo, o véu que nos impedia o acesso a Deus por causa do pecado, desde o começo, lá no Jardim do Éden, naquele momento onde havia acontecido a separação entre Deus e o homem por causa do pecado, o pecado entrou. Deus, ele colocou o casal para estar em comunhão com ele e vivendo em santidade. A partir do momento que entra o pecado, o homem agora ele vê claramente a separação entre ele e Deus. Deus não se aproxima do pecado, ele ama o homem, mas ele não tem comunhão com trevas, porque ele é luz. Onde a luz chega, dissipa as trevas. Então, Deus, ele quer nos comunicar que nós precisamos nos apartar do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E o que havia ali era aquela separação, daquele véu, que naquele momento do derramamento de sangue, o véu ele é rasgado de alto a baixo. E agora há uma religação do homem com Deus. Agora tem um acesso direto. Então, se você está aí agora nesse momento chorando mágoas do passado, onde você está aí sem saber o que fazer da vida, olha, não esqueças que o véu que fazia a separação do homem com Deus, ele foi aberto por causa de Jesus Cristo. E agora nós temos esse acesso direto com o Pai. Em nome de Jesus, nós temos o acesso. O acesso aos céus é Jesus Cristo. Porque nós precisamos render a honra e a glória que ele merece. E assim ele está aqui rendendo glórias ao Pai. E ele pede ao Pai para que nesse momento glorifique o Filho.
E o Filho, ele diz aqui que ele trouxe o ensinamento que ele deu para que ele estivesse ensinando todo aquele que cresce em seu nome. E tudo isso é poderoso demais. Tudo isso é sobrenatural demais. Quando nós falamos, quando nós fazemos menção da palavra de Deus, como mexe com os nossos corações, verdadeiramente os nossos corações ardem, porque é muito profundo. Amém? Jesus Cristo, ele ali no versículo 4, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha a reverência tamanha de Jesus Cristo para com o Pai. E ele vem falando com o Pai e ali ele vai consumando tudo que ele vai falando, transmitindo a Deus em oração e trazendo à tona tudo aquilo que ele realizou aqui na terra enquanto a obra que ele recebeu do Pai. E ele diz que tendo consumado a obra que me deste a fazer. É tão profundo porque nos faz lembrar que o Senhor coloca uma obra nas nossas mãos. E a obra que o Senhor coloca nas nossas mãos é para anunciarmos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. E o que temos feito com ela? Nós precisamos estarmos com zelo, cumprindo a obra que Deus colocou nas nossas mãos, porque Jesus Cristo é o nosso grande mestre. Ele é o nosso professor por excelência, mestre por excelência. E primeiro ele vem e ele faz na prática para nos ensinar o caminho. E quem é o caminho? O caminho é ele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim ele diz aqui mesmo no capítulo 14, 6. Então, nós vamos meditando nesta palavra, nós vamos meditando aqui no começo, não estaremos lendo todo o texto, ele é amplo, ele é grande, mas apenas para fazer menção daquilo que Deus quer falar para nós neste momento, no dia de hoje. E Jesus aqui, ele vem fazendo essas declarações de forma majestosa com o Pai. E a palavra de Deus, ela não tem variação de dúvidas. Veja que Jesus vai falando claramente com o Pai. E eu fico imaginando nessa conversa o Pai lá de cima, ouvindo a Jesus e ali naquela ligação direta. E é tão interessante porque a palavra de Deus diz que tudo que ligarmos na terra concernente ao reino dele será ligado nos céus. E tudo que desligarmos na terra concernente ao reino dele será desligado nos céus. Portanto, nós precisamos continuarmos ligadinhos nesta palavra poderosa, porque o próprio Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Amém? Então, aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele vai entregando ao Pai e transmitindo tudo aquilo que ele fez. E ele diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes contigo. Com aquela glória, ele diz no versículo 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse.
eu acho uma profundidade tão grande nesta palavra, porque Jesus aqui, ele só confirma o que aqui no começo, no primeiro capítulo, onde João aqui ele traz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio. E Jesus aqui ele diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes contigo, antes que o mundo existisse. É profundo demais. E tem muitas pessoas que duvidam da existência de Deus. E tem pessoas que brincam, que não acreditam. Nós não estamos aqui para julgar, porque Deus disse que o julgamento não seria para nós, seria para Ele. Mas nós ficamos impactados quando a própria palavra nos traz a certeza de que Jesus existe, de que os céus existem, de que o Pai existe, de que o Espírito Santo existe e de que são 3 pessoas num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só. E Jesus aqui ele vem falando nessa unidade. E essa unidade, Jesus ao mesmo tempo vem fazendo menção que é Ele, o Pai e aquele que o Pai enviou, para que seja um neles, assim como eles são um. Então, nós vemos aqui o cuidado de Deus, o cuidado com a sua palavra, o cuidado que a sua palavra tem conosco. É tamanho. Vemos aqui no versículo 6 e depois estaremos pulando alguns versículos, e aqui ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, nós vemos que aqueles que Deus deu, Jesus fez com que Deus fosse conhecido através dele para a humanidade. E assim, Jesus Cristo, ele traz para nós que ele manifestou o nome de Deus entre os homens, e o próprio Deus apresenta a Jesus Cristo aos homens. Nós vemos que há uma apresentação mútua do Pai e o Filho ao mesmo tempo, porque é um trabalho só. É lindo, nós precisamos aprendermos, porque aqui fala de unidade, aqui fala de comunhão, aqui fala de uma autoridade, onde um respeita o outro, onde o filho respeita o pai e o pai respeita o filho, e o filho e o pai respeitam, junto com o Espírito Santo, a toda a humanidade, porque ele não quer que ninguém se perca, por isso ele enviou Jesus Cristo. Mas é preciso crer. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. A própria palavra de Deus diz, isso é muito sério. Amém? Então, nós vemos aqui que Deus, juntamente com Jesus, aqui há uma oração onde há um diálogo. E nós vemos todo um cuidado de Jesus para com a humanidade e o cuidado de Deus e vice-versa. Então, Jesus Cristo, mais adiante, nessa conversa com o Pai, ele vem trazendo essas riquezas que estão na palavra de Deus, que é a própria palavra de Deus e que está ao nosso alcance. Amém? E ele diz: eu glorifiquei-te na terra,
tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha a reverência tamanha de Jesus Cristo para com o Pai. E ele vem falando com o Pai e ali ele vai consumando tudo que ele vai falando, transmitindo a Deus em oração e trazendo à tona tudo aquilo que ele realizou aqui na terra enquanto a obra que ele recebeu do Pai. E ele diz que tendo consumado a obra que me deste a fazer. É tão profundo porque nos faz lembrar que o Senhor coloca uma obra nas nossas mãos. E a obra que o Senhor coloca nas nossas mãos é para anunciarmos o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. E o que temos feito com ela? Nós precisamos estarmos com zelo, cumprindo a obra que Deus colocou nas nossas mãos, porque Jesus Cristo é o nosso grande mestre. Ele é o nosso professor por excelência, mestre por excelência. E primeiro ele vem e ele faz na prática para nos ensinar o caminho. E quem é o caminho? O caminho é ele. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim ele diz aqui mesmo no capítulo 14, 6. Então, nós vamos meditando nesta palavra, nós vamos meditando aqui no começo, não estaremos lendo todo o texto, ele é amplo, ele é grande, mas apenas para fazer menção daquilo que Deus quer falar para nós neste momento, no dia de hoje. E Jesus aqui, ele vem fazendo essas declarações de forma majestosa com o Pai. E a palavra de Deus, ela não tem variação de dúvidas. Veja que Jesus vai falando claramente com o Pai. E eu fico imaginando nessa conversa o Pai lá de cima, ouvindo a Jesus e ali naquela ligação direta. E é tão interessante porque a palavra de Deus diz que tudo que ligarmos na terra concernente ao reino dele será ligado nos céus. E tudo que desligarmos na terra concernente ao reino dele será desligado nos céus. Portanto, nós precisamos continuarmos ligadinhos nesta palavra poderosa, porque o próprio Jesus disse que sem mim nada podereis fazer. Amém? Então, aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele vai entregando ao Pai e transmitindo tudo aquilo que ele fez. E ele diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes contigo. Com aquela glória, ele diz no versículo 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu acho uma profundidade tão grande nesta palavra, porque Jesus aqui, ele só confirma o que aqui no começo, no primeiro capítulo, onde João aqui ele traz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio. E Jesus aqui ele diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes contigo, antes que o mundo existisse.
é profundo demais. E tem muitas pessoas que duvidam da existência de Deus. E tem pessoas que brincam, que não acreditam. Nós não estamos aqui para julgar, porque Deus disse que o julgamento não seria para nós, seria para Ele. Mas nós ficamos impactados quando a própria palavra nos traz a certeza de que Jesus existe, de que os céus existem, de que o Pai existe, de que o Espírito Santo existe e de que são 3 pessoas num só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um só. E Jesus aqui ele vem falando nessa unidade. E essa unidade, Jesus ao mesmo tempo vem fazendo menção que é Ele, o Pai e aquele que o Pai enviou, para que seja um neles, assim como eles são um. Então, nós vemos aqui o cuidado de Deus, o cuidado com a sua palavra, o cuidado que a sua palavra tem conosco. É tamanho. Vemos aqui no versículo 6 e depois estaremos pulando alguns versículos, e aqui ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Então, nós vemos que aqueles que Deus deu, Jesus fez com que Deus fosse conhecido através dele para a humanidade. E assim, Jesus Cristo, ele traz para nós que ele manifestou o nome de Deus entre os homens, e o próprio Deus apresenta a Jesus Cristo aos homens. Nós vemos que há uma apresentação mútua do Pai e o Filho ao mesmo tempo, porque é um trabalho só. É lindo, nós precisamos aprendermos, porque aqui fala de unidade, aqui fala de comunhão, aqui fala de uma autoridade, onde um respeita o outro, onde o filho respeita o pai e o pai respeita o filho, e o filho e o pai respeitam, junto com o Espírito Santo, a toda a humanidade, porque ele não quer que ninguém se perca, por isso ele enviou Jesus Cristo. Mas é preciso crer. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. A própria palavra de Deus diz, isso é muito sério. Amém? Então, nós vemos aqui que Deus, juntamente com Jesus, aqui há uma oração onde há um diálogo. E nós vemos todo um cuidado de Jesus para com a humanidade e o cuidado de Deus e vice-versa. Então, Jesus Cristo, mais adiante, nessa conversa com o Pai, ele vem trazendo essas riquezas que estão na palavra de Deus, que é a própria palavra de Deus e que está ao nosso alcance. Amém? E ele diz, dizendo no versículo 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aqueles que se rendem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e entendem este chamado, este evangelho, neste momento passa a ser um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e passa a não fazer parte do mundo. Está no mundo, mas não faz parte do mundo,
porque recebeu de Deus essa honraria de ser chamado filho de Deus. Muitos acreditam que são filhos de Deus, mas para ser filho de Deus é preciso reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Amém? E aqui prosseguindo, é tão especial quando nós lemos cada linha, cada entrelinha, cada verso, porque nesta conversa, nesta oração ao Pai, Jesus, ele diz que quando ele pede para que não os tires do mundo, ele diz, mas que os livre do mal. No versículo 15. O cuidado de Jesus para nos livrar do mal é muito grande. E ele pede diretamente a Deus e fica registrado nas Escrituras Sagradas, para nós vermos o quanto o Senhor Jesus, que está assentado à direita do Pai, ele é o nosso advogado e ele intercede por nossas vidas. E nós vemos que o Espírito Santo, quando nós oramos, ele intercede com gemidos inexprimíveis e leva a Deus as nossas petições. O cuidado dos céus conosco aqui na terra, porque se somos do Senhor, nós não somos desse mundo. E o Senhor, ele continua chamando a outros para saírem desse mundo e pertencerem ao reino dele. Amém? Porque ele considera aquele que o aceita como o único e suficiente Salvador, não mais pertencente a este mundo, mas cidadão do céu. Ele considera cidadãos dos céus. Olha que bênção, olha que maravilha. E aqui, voltando para a palavra, ele diz no versículo 16, não são do mundo como eu do mundo não sou. Ele, verdadeiramente, ele já traz para si aqueles que foram comprados e remidos no sangue do Calvário, que foram comprados por bom preço, por bom sangue, por preço que só um poderia pagar, porque nenhum de nós teríamos condições, pelo peso dos nossos pecados, pelas nossas fragilidades, pela nossa pequenez, mas o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, ele orou ao Pai antes de sofrer na cruz do Calvário. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele não viu a si próprio, mas ele viu aqueles que o Pai havia dado a ele e que nenhum se perderia. Amém? Jesus Cristo, aqui já estamos indo para o final e aqui é o tema da nossa mensagem e ele, depois dessa oração ao Pai, ele pede, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, ele pede a santificação desse povo perdido, desse povo que muitas das vezes não dá honras e glórias a esse grande e eterno Salvador, a esse grande e eterno Pai, ao grande e eterno divino Espírito Santo. Amém? E nós vemos essa grandeza de Deus, essa magnitude do Espírito Santo, essa grande e eterna obra salvífica de Jesus Cristo se despir da sua glória e vir por amor à humanidade. Ele se render, não simplesmente
diante do homem do mundo, mas diante do Pai que está nos céus e cumprir este grande propósito aqui na terra, que é gerar filhos, é chamar filhos para estar com Ele para sempre no paraíso, para estar para sempre com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, vamos para Hebreus, vamos para o livro de Hebreus 12, no versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui fala seguir a paz com todos. E para seguir a paz com todos, é preciso estar em paz com Deus, através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que vem nos dar essa paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz que o mundo busca muitas das vezes e não consegue encontrar porque ela não está no mundo, ela está em Jesus. E aqui diz, seguir a paz com todos e a santificação, porque a palavra de Deus, esta palavra da verdade, ela santifica. A palavra de Deus, ela santifica as nossas vidas e nos faz termos essa paz que excede todo entendimento humano. Amém? E aqui diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o Senhor Jesus, quando Ele vem, enviado por Deus, Ele vem para nos santificar através da verdade, que é a palavra de Deus. A palavra que santifica, a palavra que purifica, a palavra que nos faz glorificar ao dono da palavra, que é o grande Deus, o grande eu sou. É a palavra que nos liberta, é a palavra que tira os cativos das prisões, é a palavra que nos torna cidadãos dos céus, é a palavra que nos faz termos paz uns com os outros e sermos santificados para que possamos vermos a Deus. Amém? Porque estamos caminhando com Jesus, seguimos em paz com todos, porque a paz está em nós e é Jesus Cristo. Amém? E já aqui encerrando, Jesus Cristo nesta oração com o Pai, Ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É lindo, não? E Jesus Cristo, Ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que me santificou. Amém? E diz assim no versículo 19, e por estes me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha, Jesus Cristo vem sendo santo, sendo puro, sendo cheio de glória, de honras e louvores, mesmo antes que o mundo foi criado. Mas ele se despiu de tudo isso e veio se santificar por nós. E quando ele faz isso, ele vem nos ensinar e nos santificar através da sua palavra, que é
Ele mesmo. Amém? E aqui nós, por recebermos esta palavra, nós recebemos santificação. E recebendo a santificação, nós podemos ver a Deus através dos olhos da fé, reconhecermos a Ele como nosso grande e eterno Pai, por causa de Jesus Cristo. Amém? E podemos, assim, entendermos que existe um começo, um meio e um fim. E o fim é a eternidade. E esta eternidade, com a santificação da palavra, com a santificação desta verdade que está em nós, nós temos acesso eternamente a Deus. Eu posso ouvir um amém? E aqui, já terminando, Jesus Cristo, quando Ele pede, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Ele diz no versículo 19, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E no 20, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Crês em Jesus Cristo? Crês nesta verdade que é a palavra? Jesus Cristo, Ele ora por cada um de nós, porque são aqueles que ainda estariam crendo em seu nome. Por isso a importância de crer em Jesus Cristo. Muitas vezes nós, quando não conhecemos de fato este evangelho, nós não compreendemos porque muitas das vezes servos e servas de Deus pedem, perguntam: você crê em Jesus Cristo? Queres aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque é preciso crer em Jesus e ser salvo. Porque aquele que crer em Jesus, e Jesus aqui, quando ele está fazendo esta oração, ele está fazendo a oração pelos seus discípulos, os primeiros discípulos da época, mas ora por todos aqueles que ainda estariam recebendo esta verdade que liberta, porque estariam crendo na sua palavra. E ele deixa tão clara a palavra aqui, quando ele expressa dessa forma: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus, aleluias. É preciso crer através da exposição da palavra de Deus. É preciso crer em Jesus Cristo. Amém? Jesus está falando contigo agora? Jesus Cristo é aquele que traz uma reflexão para a alma. Ele é aquele que tem o poder de tocar no espírito, tocar na alma, tocar nas juntas e medulas. Ele conhece a divisão. E ele é aquele que sonda, esquadrinha os pensamentos do coração. Só Jesus faz leitura de pensamento, de coração, porque todas as coisas diante dele são nuas e patentes. Então, Jesus já olha diretamente para os nossos corações. Neste momento, enquanto estamos ministrando a sua palavra, estamos ouvindo a sua palavra, Jesus Cristo está sondando os nossos corações. Amém? Aqui, encerrando, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu
em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E ainda no 22 ele diz: e eu dei-lhes a glória que a mim deste, para que sejam um como nós somos um. Aleluias. Ele diz o que com o Pai? Que nos deu a glória. Quanta glória nesse lugar. Quando os serafins lá no alto sublime trono são vistos por Isaías, Isaías vê, Isaías contempla, Isaías vê e ouve os santos falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Porque nós temos aqui o Espírito Santo de Deus, porque aqui foi deixada a sua palavra. E bem-aventurado é aquele varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores e muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então, a palavra do Senhor vai nos envolvendo com ela mesma. Ela mesma responde por si só, porque é a atuação do Espírito Santo e essa glória que desce sobre as nossas vidas nos enche da sua presença. E aí nós podemos exalar o bom perfume de Cristo. É lindo demais. E todo esse amor, todo esse tempo que estou aqui ministrando a palavra para você, é por amor pela sua vida, porque parece que você está aí por acaso. Não, nós não somos obras do acaso, não tem isso não. Nós aqui somos feituras, criaturas de Deus, e Deus, ele nos chama para sermos filhos dele. Amém? Então, fique com esta palavra, continue buscando paz com todos e a santificação pela qual ninguém verá a Deus. Jesus Cristo orando ao Pai, pedindo ao Pai essa santificação. Amém? E por que vidas? Pelas nossas vidas, por todos aqueles que estariam crendo no seu nome, estariam dando crédito à sua palavra. Amém? Então, o que precisamos fazer, como a palavra de Deus traz para nós? Santificai-vos, santificai-vos, larga as coisas neste mundo que não nos traz benefícios, mas se volte para Jesus, faça como Maria, se coloque aos pés de Jesus, porque Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, pela qual não lhe será tirado. E todas as vezes que essa palavra fosse mencionada aqui, ela seria lembrada, porque foi aquela que ficou na posição que agrada a Jesus, aos seus pés, ouvindo e dando crédito à sua voz. Porque estás tão ansiosa, uma coisa é necessário, e Maria escolheu a melhor parte. Amém? Que nós não estejamos ansiosos, mas que nós estejamos escolhendo a melhor parte, como Maria fez, se prostrando aos pés de Jesus, porque vale a pena. Olha a oração de Jesus por nós, por aqueles que ainda estariam crendo nele. E nós acreditamos mesmo que esta oração foi a única que Jesus fez, ou foi a única porque ficou registrada? Não. Jesus Cristo, ele está lá, ele é o nosso advogado por excelência, ele está lá,
advogando as nossas causas. Ele continua rogando ao Pai por nós. E ele não está morto, não. Jesus vive. Jesus morreu e ressuscitou. E por isso foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que possamos, a partir de hoje, estarmos crendo nesta palavra com mais fervor e tendo certeza que precisamos estarmos fazendo da maneira que Jesus orou ao Pai, porque Jesus pediu ao Pai: santificai-vos, santificai-os na verdade, a sua palavra é a verdade. O que santifica, o que nos aproxima e que nos torna parecidos com Jesus é a santificação, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus enxertada em nós. Amém? Que neste momento que possa cair um temor sobre aqueles que estão dando crédito e ouvido à palavra de Deus, como está caindo sobre mim esse temor, e que rios de águas vivas fluam, continuem fluindo dos ventres, de cada ventre que esteja agora adorando ao Senhor, rendendo glórias e louvores a Ele, porque a ministração da palavra do Senhor nos toca a tal ponto que a tendência é reverenciarmos a Deus, como Jesus faz aqui nesta oração. Jesus rende ao Senhor toda a glorificação, é todo um cuidado na fala e passa a falar uma só linguagem, que é a linguagem dos céus. E é isso que Jesus quer que nós estejamos sendo com Ele, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, falando uma só linguagem que é conhecida nos céus, nos apartando deste mundo, porque o próprio Jesus pediu ao Pai para que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do maligno. E ele não pedia só pelos não só por aqueles, mas também todos quantos crescem no seu nome. Então lá ele pedia por nós. E detalhe, ele está aqui, ele está aí, porque a sua palavra diz que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente, e ele está aqui, ele está aí, através do Espírito Santo, envolvendo a sua vida nesta glória que desce sobre este lugar e enche os nossos corações dessa viva esperança que é Jesus Cristo, aquele pelo qual orou com intensidade pelas nossas vidas, até mesmo quando nós não existíamos, até mesmo quando nós ainda nem estávamos aqui nessa terra, mas Jesus Cristo já orou por nós. E essa oração, ela perdura eternamente. Esse é o cuidado de Deus com as vidas daqueles que dão crédito à sua palavra. Portanto, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, ó Pai. E assim Jesus intercede por nós dessa forma linda. E o que nós estamos fazendo para louvor e honra do seu nome? O momento é já. O momento é o momento de se levantar, mas se prostrar diante do Senhor Jesus e render a Ele todo louvor e toda adoração e deixar que Ele faça o resto. Amém? Porque Ele é aquele que nos dá a condição de seguir a Jesus Cristo e sermos completamente protegidos do mal. Amém? Que você fique com esta palavra, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, que você continue cheio da presença de Deus. Não abra mão dessa presença linda e santa, porque estes momentos que passamos aqui agora são momentos especiais de Deus. É Ele mesmo, porque até o desejo de adorar vem dele, e o que Ele faz nos une para que possamos sermos um nele. Amém?
Eu posso ouvir um amém? Olha, muito obrigada. Receba, não o meu abraço, mas do Espírito Santo, que ele continue tocando na sua vida, na sua alma, à medida da abertura, porque ele só trabalha nos corações que ele encontra abertos, para que ele possa entrar, para que ele possa cuidar, para que ele possa fazer morada. Amém? Olha, curta, comente, compartilhe esta mensagem se foi edificante para a tua vida. E como ela não é minha, ela é do Senhor, eu tenho certeza que foi. Amém? Desde que outras vidas estejam recebendo a palavra de Deus, para que chegue até aquelas que o Senhor te direcionar, em nome de Jesus. Olha, e que você esteja se inscrevendo no canal. E todas as vezes que as mensagens forem enviadas pelo YouTuber até a você, cheguem no seu endereço. E se o YouTuber não souber do seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Amém? Olha, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem dos céus, se assim Deus permitir. Que prazer estar contigo. Olha, vai recebendo aí esse divino abraço que só Deus tem para te dar através do seu Santo Espírito. Amém? Se inscreva no canal. A paz do Senhor Jesus. Amém? Eu posso ouvir um amém? A paz.